Eleve as suas expectativas, prepare o seu coração. Agora nós seremos ministrados brevemente por uma palavra de fé para finanças com a evangelista Esther, aplaudindo ao Senhor Jesus. Uau, a paz do Senhor, irmãos. Bem, bom, é muito bom estar aqui com vocês nesta manhã. Muito bom compartilhar a palavra. E sabe, é o que eu estava refletindo muito sobre o tema da palavra, fé para finanças. Ou seja, você precisa ter fé para ter uma vida financeira abundante no Senhor. Posso ouvir um amém? Pode se sentar, irmãos, fiquem à vontade. Amém? Bom, queria pedir para que vocês abrissem, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 23. Eu vou ler rapidamente, amém? Fala sobre a passagem do jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Repita comigo: ninguém é bom, senão um, que é Deus. Deus é bom o tempo todo. Posso ouvir um amém? Então Jesus fala, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe? Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e me segue. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Repita comigo, ele era riquíssimo. Bom, irmãos, eu não estou aqui para falar que você tem que vender tudo. Posso ouvir um amém? Isso não é o que o Senhor falou para nós, mas Ele disse para o jovem rico. E eu quero trazer aqui essa palavra para fazer vocês refletirem, em primeiro lugar, sobre mentalidade. Fala comigo, mentalidade. Em Lucas, esse foi o capítulo 18, ok? No capítulo 8 de Lucas, nós podemos ver um versículo, no versículo 1 ao 3, as mulheres que assistiam Jesus. Ali fala que as mulheres, além de andarem junto com os discípulos de Jesus, elas sustentavam o ministério de Jesus. Posso ouvir um amém? Não estou aqui falando sobre homem ou mulher, quem investe, quem não investe. Posso ouvir um amém? Somos livres disso. Glória a Deus. Mas o que eu quero trazer aqui, vocês, a memória, é que, em primeiro lugar, repita comigo, dízimo é aliança. Mais uma vez, dízimo é aliança. Então, por que eu vou falar de dízimo aqui? Porque, irmãos, sinceramente, se você não for dizimista, quem está perdendo é você. Porque é a única parte na Bíblia que o Senhor fala, você entrega os tesouros na casa de Deus, então você pode fazer prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos. Posso ouvir um amém? Estão acordados? Tomaram café? Amém? Eu gosto de uma interação, pessoal. Então, assim, é a única parte que o Senhor, Ele fala, você pode fazer prova de mim. Mas nós não estamos dizimando porque nós queremos fazer prova de Deus. Não. Mas porque a gente crê na aliança que temos com Ele. Posso ouvir um amém? Amém. Então, quando nós trazemos o dízimo para a casa do Senhor, Ele fala, ei, pode confiar que o básico você vai ter. Quantos aqui têm experiência de ser dizimistas? E ver o Senhor realmente provendo. Poxa, eu tenho tanta experiência nisso também que eu fico realmente empolgada. Mas aí tem algo muito especial, que é a oferta. Esther, o que é oferta? A oferta é você ofertar, não é sobre valores, amém? Quantos aqui conhecem aquela passagem de que muitos homens ricos deram quantias, mas
aquela mulher pobre, ela entregou as únicas moedas que ela tinha no altar. Vocês já ouviram essa passagem? E o Senhor, ele falou, melhor é aquela que entregou do que aqueles, porque eles entregaram o que sobrou. Ela entregou tudo que ela tinha. Então não é sobre quantia, é sobre o que tem no seu coração. Quando o jovem rico vem perguntar para o Senhor, o que eu faço para entrar no céu? A gente pode observar algo. Ele estava tentando o quê? Barganhar. Repita comigo, barganhar. Sabe o que é barganhar? É você tentar fazer um acordo com Deus. Senhor, é o seguinte, eu vou ofertar 100 mil reais na sua casa, posso ouvir um amém? Eu vou ofertar 100 mil reais na sua casa e o Senhor vai fazer aquilo lá na minha vida, pode ser? Tá certo? Não, não tá certo. Isso não está conforme a palavra de Deus. Então, quando o jovem rico veio tentar barganhar para Jesus, Jesus já falou, ei, calma aí, querido. Trazendo em minhas palavras, amém? Calma aí, meu querido. Bom é Deus. O Senhor Jesus, ele não estava como filho de Deus ainda revelado naquele momento. Ele não tinha sido revelado como filho de Deus. Ele só estava ali como um rabino, como um mestre da época. Então, ele voltou em primeiro lugar a soberania ao Senhor e falou, querido, bom é Deus. Mas se você faz tudo correto conforme você está falando, ei, eu quero saber o que tem no seu coração. Lembrando, estou trazendo em minhas palavras, amém? Ele não disse isso. Mas quando ele falou, entrega tudo o que você tem e me siga, ele estava querendo saber até onde você vai para viver o verdadeiro evangelho. Até onde você vai para viver o que é real. Você encontra 12 discípulos que largaram tudo para viver o verdadeiro evangelho. Esther, mas o que isso tem a ver com as minhas finanças? Aquelas mulheres no capítulo 8 de Lucas também largaram tudo. Por quê? Porque elas tinham sido curadas, elas tinham sido libertas, elas viveram o verdadeiro evangelho. Elas não estavam ali apenas vivendo para ser boas cidadãs. Ei, é para você ser um bom cidadão, ok? Mas isso não é o verdadeiro evangelho. Isso não é o verdadeiro evangelho. Você dar o seu dízimo e a sua oferta, a oferta é o investimento na obra. A oferta é você saber, ei, eu faço parte, eu estou construindo um reino. Posso ouvir um amém? O pastor Joseph está aqui, a paz do Senhor, pastor, amém? Estamos fazendo ofertas para ele construir uma igreja em Moçambique. A sua oferta não começa e termina aqui, a sua oferta está indo para o reino, é um investimento para o reino. Vocês entendem isso? O que você está ofertando no altar vai além de, estou dando dinheiro na igreja. Não é sobre isso. É sobre o que você está construindo para o reino. O Senhor Jesus, ele falou, se você entregar tudo, você receberá algo precioso no céu. Eu não estou falando aqui para você entregar tudo. Eu estou te falando que quando você investe na terra, quando você investe na casa do Senhor, além de trazer prosperidade para a sua vida, porque isso é uma realidade. Repita comigo, é uma realidade. Quantos aqui já investiram em oferta e receberam muito mais na sua vida? Eu vou contar rapidamente um testemunho para vocês. Em 2023, eu recebi uma palavra que eu iria para a Inglaterra. Eu nem queria ir, eu queria ir para Portugal. E olha só como o Senhor faz as coisas diferentes, né? Na época eu queria ir para Portugal, e aí o Senhor abriu as portas para a Inglaterra, e eu falei, tudo bem, Senhor, eu entendo que a moeda ali é mais cara, mas então vou fazer o seguinte, vou guardar dinheiro, né? Sabedoria, repita comigo, sabedoria, porque o Senhor me deu uma palavra. Então eu falei, eu vou agir de acordo com essa palavra. E aí, irmãos, eu estava em um culto.
um culto fervoroso. E aí o pastor começou a falar, porque tem pessoas, aliás, ele era pregador, ele não era pastor. Ele falou assim, tem pessoas que dizem que quer viver o extraordinário na vida financeira. E eu lá, sim, Senhor, eu quero. E ele falou assim, mas você nunca dizimou tudo, você nunca ofertou tudo no altar. Eu, sim, Senhor, eu já fiz, lembra? Já fiz isso uma vez, tá lembrado? Eu já comecei a ficar preocupada com aquela pregação. E ele falando, você quer ver o extraordinário acontecer na sua vida? Para de se prender ao ordinário. Posso ouvir um amém? E quando ele disse isso, eu senti uma vozinha aqui dentro falando, vai lá, sabe aquele dinheiro que você está guardando para a viagem que o Senhor falou que vai te enviar? Oferta na vida desse pregador. Eu, Satanás, só pode ser você. Não tem como, não tem como. Como que o Senhor está falando? Não, Senhor, que isso? E aí o pregador, na mesma hora, usado pelo Espírito Santo, falou, olha, e tem gente que Deus está falando aqui e tá achando que é o diabo. Eu, ixi, meu Deus do céu, que isso? É agora, eu vou ter que fazer. E, gente, eu fiquei ali no culto tentando falar com o Senhor, né? Senhor, o Senhor lembra, né, da tua palavra? O Senhor tá lembrado, né? E eu assim, irmãos, eu admito que eu fui assim, ó, glória a Deus, com um sorriso assim forçado, mas depois que acabou aquele culto, eu fui lá atrás ofertar. Eu falei, olha, eu quero ofertar no ministério dele. E aí a moça que estava ajudando ele pegou e recebeu ela falando, nossa, você vai ofertar tudo isso? Eu, amém, irmã. E aí, e não era todo o dinheiro que eu precisava para viagem, ok? Lembrando que na época estava 7 por 1 a libra. Então eu já estava assim, amém, Senhor. Se o Senhor disse, eu creio que o Senhor vai cumprir. Eu creio nisso. Glória a Deus, aleluia. Aí eu fui e ofertei, eu falei, não, eu creio que amanhã um milagre vai acontecer. Amanhã é dia de milagre. Eu já acordei assim, eu falei, glória a Deus, eu creio no milagre. Fui ver a conta, o milagre ainda não tinha chegado. Eu, eita glória. Eu ainda tinha comprado muitas passagens, muitas coisas. Eu, Senhor, eu creio, olhando a conta. E nada, e nada, e nada. E eu falei, meu Deus, mas amém, Senhor. Independente de eu viver o milagre hoje, amanhã, depois de amanhã, eu sei que o que eu ofertei foi pro Senhor. Foi na vida do ministro, sim, mas foi pro Senhor. E aí, sabe o que aconteceu depois? Ainda nada. Não foi de uma hora para outra. Mas depois de um tempo, sabe o que houve? O Senhor, Ele foi lá e começou a abrir portas para mim, para contratos. Contratos. E naquela época, gente, eu estava vivendo realmente pela fé. Por quê? Porque eu estava indo para outro país. Graças a Deus eu não precisei pedir ajuda financeira para os meus pais. Mas eu estava indo lá para um país 7 por 1. E, gente, não sei vocês, né? Mas 7 por 1. Eu não estava indo ganhando com o salário de lá. Mas eu falei, Senhor, eu creio. Houve umas noites de choro também, irmãos, não vou mentir não. Houve noites de choro porque o Senhor estava me ensinando algo. O que Ele estava te ensinando, Esther? A depender. Repita comigo, depender. O Senhor, Ele... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu tenho recursos na minha mão. E eu creio que o Senhor, Ele pode me usar para investir na obra. Sabe por quê? Porque o meu coração, a minha mente, a minha vida, a minha carteira depende do Senhor. Não é sobre o dinheiro, a quantidade de dinheiro que eu tenho na conta, mas é a minha dependência, onde está o meu coração. Então, quando a evangelista Raquel falou, você pode trazer uma palavra para fé, para finanças? Eu falei, é claro que eu posso. Porque graças a Deus eu tenho experimentado que para eu ter finanças de forma abundante, eu preciso ter fé.
E como que eu tenho fé? Confiando. Confiando. Então hoje eu quero te convidar para você entregar a sua aliança, continuar firme na sua aliança, mas também eu quero que você venha ao altar, pegue o envelope e entregue uma oferta, confiando. Posso ouvir um amém? Confiando na promessa, confiando no que o Senhor falou com você, confiando nas promessas do Pai para você. Posso ouvir um amém? E olha, eu vivi, finalizando o testemunho, eu vivi meses incríveis em outro país. E foi por conta da confiança. Então eu quero te fazer esse convite. E se você for mais ousado e mais ousada, fale com o Senhor. Senhor, eu quero viver essa confiança de forma extraordinária. Eu não quero apenas confiar no ordinário, mas eu quero confiar no extraordinário. Posso ouvir um amém? E então ofereça o seu coração, amém?